Olá, caros amigos que agora acompanham a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como já é de conhecimento de todos, o nosso objetivo aqui é levar a todos a proposta educativa e consoladora da doutrina espírita, através da abordagem de vários temas, sempre visando o nosso enriquecimento, o nosso esclarecimento das questões espirituais. A semana passada, nós desenvolvemos aqui o tema intitulado Velório à Morte. E como é um tema muito extenso, foi necessário 2 programas para abarcar a abrangência dessa temática. E quem está reforçando o conhecimento iniciado a semana passada conosco é o nosso amigo Sérgio Bebiano. Seja bem-vindo mais uma vez, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Ives. Bom dia, caros amigos telespectadores. Para mim, mais uma vez, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui de novo nesse programa aqui que tem levado tanto conhecimento a tantas pessoas e principalmente para falar desse tema, que na verdade eu gosto muito, né? As pessoas brincam, vamos chamar o Dr. Morte. Para falar sobre morte é o Sérgio Bebiano. Mas, na verdade, é um tema que me empolga muito, sabe? E muito pouco estudado pelas pessoas, que não gostam muito de falar sobre isso aqui, né? Tema muito complexo, e aí, por isso, essa questão de ter feito, inclusive, em 2 programas. Sem dúvida. Vamos à primeira pergunta. Quando morremos, vamos para algum lugar no espaço? Porque sempre a gente fica imaginando regiões geográficas, né, espaciais, que o nosso espírito vai ser conduzido após a morte. E aí? Existe realmente aí os dogmas, né, religiosos. Se eu morrer eu vou para o céu, vou para o purgatório, vou para o inferno, vou para onde, né? Mas pode ter certeza de uma coisa, meus amigos, que se nós vamos para algum lugar do espaço, sim. Com certeza vamos. E nós somos atraídos, não é que a gente vai, nós somos atraídos aqui para lugares onde nós nos afinizamos. Ou seja, se nós tivermos aqui sido pessoas que praticamos o bem, que pelo menos nós nos esforçamos para seguir os princípios cristãos aqui, nós vamos estar em lugares bem agradáveis no plano espiritual, como as metrópoles, as colônias espirituais. Entretanto, o inverso disso também é verdadeiro. Se formos pessoas aqui que praticamos o mal, que agiram de forma contrária aos princípios de Jesus, né? Praticando o mal contra as pessoas, praticando o mal contra nós mesmos, através dos vícios, por exemplo, quando nós desencarnarmos, esses espíritos vão ficar em zonas que nós denominamos aqui na doutrina espírita de umbral, ou zonas umbralinas, que são regiões muito complicadas mesmo. Ou então vão ficar aí vagando entre os encarnados, entre nós vivos na carne, que se afinizam com eles pelos vícios, por exemplo. Se a pessoa que gostava de beber, de fumar, vai ficar perto. É importante o nosso amigo telespectador entender que o que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos, né? Então, quando eu morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Ou seja, o meu corpo vai para debaixo da terra, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído, conforme nós colocamos, para lugares de acordo com como nós vivemos aqui. Se eu for aqui uma pessoa que gostava, por exemplo, de beber, de fumar, de usar drogas, quando eu desencarnar, você continua com as mesmas vontades. E vai buscar também. Vai buscar. Como eu não tenho mais um corpo físico, eu não consigo pegar um copo para beber. Então eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar perto de quem bebe, de quem fuma, de quem usa drogas. É o que nós chamamos na doutrina espírita de vampirismo. Fica ali sugando, induzindo uma pessoa que já tem uma queda para aquele vício. Né? Um espírito dessa natureza não vai ficar perto de mim, por exemplo, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, então eu não tenho o que ele quer. Mas tem pessoas que gostam de beber, que gostam de fumar, que gostam de usar drogas. Esse espírito vai ficar perto dessas pessoas, induzindo a pessoa que já tem uma queda para isso, a beber e fumar, e vai beber junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo com esses supostos ali prazeres. E aí eu gosto sempre de dar sugestões de leitura, sabe, para que os amigos possam entender um pouco mais, já que o nosso tempo aqui é tão curto. Tem um livro bacana demais, que chama Sexo e Destino, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier e ditado por André Luiz. Esse livro também é psicografado pelo Valdo Vieira. Interessante desse livro que o André Luiz Espírito ditou metade do livro para o médium, metade do livro para metade do livro para o Chico Xavier e metade do livro para o Valdo Vieira, em capítulos alternados, em cidades distintas. Teve que juntar os 2 médiums ali com as 2 partes para poder dar esse livro. E nesse livro, André Luiz contextualiza para nós lá, nos contando histórias de como que funciona, até que ponto que chega essa influência espiritual aí na nossa vida.
né? O falecido, ele presencia o seu funeral? Porque, assim, o lugar no espaço, você já bem disse, que é uma questão de atração e de busca. O espírito busca aquilo que ainda são os seus gostos, as suas preferências. Mas antes dele se conscientizar, no sentido assim, de poder tomar uma iniciativa, de buscar isso, ele presencia o momento da morte, ali o ritual? Isso, no velório, né? Isso. Na grande maioria das vezes, sim. E aí nós podemos aqui nos reportar a um estudo muito interessante, uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 327, quando Allan Kardec, então, pergunta se o espírito assiste o seu enterro. Sim. E os amigos espirituais respondem assim: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, porque se ainda estiver ali perturbado. E aqui a gente alonga um pouquinho mais essa explicação também nas obras do livro que nós colocamos aqui na semana passada, no livro Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, onde ele relata, inclusive, vários episódios dos acontecidos, essas questões nos velórios. Um livro muito importante aí, a leitura que todos, né, pudessem anotar para adquirir esse livro e estudar um pouco mais isso aqui. E é interessante aqui, voltando à pergunta, Ives e caros amigos, que nós temos situações também que o espírito, já de uma elevação maior, ele acompanha ali, mas para agradecer a Deus pela oportunidade que lhe foi dada aquele corpo. Né? Mas então tem várias situações. É aquele que está acompanhando ali por não saber nem o que aconteceu, ele vê o corpo dele lá e fala: mas o que está acontecendo comigo? Esse povo tudo chorando, alguns não sabem nem que morreu. E já tem outros que é o caso. Por isso a importância de nós termos aqui uma boa vida, aqui sempre seguindo os princípios cristãos. E Sérgio, o espírito, ele permanece junto aos seus despojos, ou seja, ao seu corpo físico? Porque às vezes ele pode presenciar o funeral, como você bem colocou. Mas e a questão do corpo físico? Ele pode vir a ficar preso ao corpo por inúmeras questões que eu tenho certeza que você vai abordar agora? Pois é, conforme a gente falou anteriormente, depende, né? Depende do quê? Depende da sua conduta, de como ele agiu aqui enquanto encarnado. Se ele tivesse preparado para esse momento, por isso que na semana passada a gente fala assim: tenha uma boa vida para que tenha uma boa morte, né? Então, se ele não tiver esse apego à matéria, apego aí aos bens, apego aos entes queridos, de tal maneira esse amor possessivo, né? Apego ao próprio corpo físico. Tem pessoas que vivem em função de cultuar o corpo. Ele faz ginástica, ele trabalha 20 horas por dia, ali só em academia, aquela situação toda, né? Se não for dessa forma, vai ter um desligamento aí bem tranquilo. Por outro lado, se tiver vivido realmente só em função desses bens patrimoniais, cultuando o seu corpo físico, conforme falamos aqui, e como nós sabemos, nós temos o nosso livre-arbítrio, também no plano espiritual, a gente vai ficar onde a gente quiser. E aí ele poderá ficar ali junto, inclusive ali dos seus bens, como se ainda fosse dono, vai ficar ali muitas vezes perto do corpo físico, ali. E isso aí dificulta muitos técnicos espirituais de fazer esse desligamento do espírito do corpo físico, ou seja, do perispírito do corpo físico. E às vezes o espírito pode ficar ali junto do corpo físico ali durante às vezes séculos. Até mesmo no cemitério? Até mesmo você pode ser enterrado junto. E fica, não, o corpo é meu, o corpo é meu, o corpo é meu, e sentindo, meus queridos. Infelizmente a gente tem que deixar muito bem claro isso para vocês, sentindo ali a putrefação do corpo físico. E a gente fala isso para vocês com muita propriedade, porque nas nossas reuniões mediúnicas, onde eu estou lá como dirigente, lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, eu converso com esses espíritos que, pela misericórdia divina, são trazidos na nossa reunião, nas nossas reuniões mediúnicas, e em situações terríveis. E ali a gente vai conversando com eles, vamos auxiliando, para que eles possam se desvencilhar ali daquela situação. É claro que todos serão auxiliados no seu devido tempo, na sua época oportuna, porque ninguém é desamparado, né? Sim. Para você que agora ligou o seu televisor ou então se sintonizou conosco, nós estamos transmitindo o programa Espírita Nova Era. Hoje com o tema O Velório, a Morte, trabalhado pelo nosso amigo Sérgio Bebiano. Sérgio, o que é o velório, agora já entrando nessa temática especificamente? E como deve ser o comportamento das pessoas durante o velório? Pergunta muito importante, muito interessante, que a gente quer merecer aqui a atenção dos nossos amigos telespectadores. Mais uma vez eu gostaria de recorrer ao nosso velho dicionário aí do Aurélio. Eu trouxe aqui para nós na íntegra, para que a gente pudesse realmente ver o que está escrito lá. Olha só, no dicionário o que está escrito: velório, ato de velar a agonia e depois o cadáver de alguém. Ato de passar a noite na sala ou local em que está exposto um defunto.
Olha só, meus queridos, mas na verdade o velório é muito mais do que isso. As pessoas não têm consciência da importância que é o velório. É muito mais do que as pessoas imaginam, que ali simplesmente ali dar um adeus ali, ou levar um conforto ali para a família. Não, é muito mais do que isso. Porque é nesse momento extremamente importante que a espiritualidade amiga, trabalhadora na Seara do Cristo, aproveita para poder fazer o desligamento do espírito do corpo físico. Aonde ele vai ali do recém-desencarnado, né? Desligando o seu perispírito, porque nessa hora é que nós devemos então doar as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações de amor, de paz ali, de silêncio, de respeito principalmente, nesse momento ali tão importante. Mas, infelizmente, o que a gente vê é totalmente o inverso. A gente não vê nada disso, sabe, Ives e caros amigos? Porque uma grande parte das pessoas que vão no velório, elas vão para cumprir uma obrigação social. Sim. Às vezes a pessoa recebe uma ligação ali, né? Ah, eu queria te falar aí que fulano de tal morreu. Não é possível que eu... E o velório é 10 horas. Mas não é possível na hora do almoço? Né? Tanta coisa para fazer. Agora vai atrasar meu trabalho, vai atrasar os meninos para ir para a escola. Meu Deus do céu, não. Mas tinha que morrer logo hoje. Daqui uns dias nós vamos ter que agendar a nossa morte. Oi, você tem compromisso semana que vem? Não, então eu estou pensando em morrer semana que vem. Isso é um absurdo. Olha, eu vou dizer para vocês, meus queridos amigos telespectadores, isso é falta de caridade. Se as pessoas estudassem mais o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, o que acontece com o espírito, as pessoas teriam mais caridade para aquele recém-desencarnado e também para a família. Então, se você estiver indo lá, meu caro amigo telespectador, apenas para cumprir uma obrigação social, vai aqui uma dica. Não vai não. Fique em casa. Faça uma prece, mas faça uma prece sentida, uma prece do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. E você não imagina o tanto que você vai estar ajudando ali aquela pessoa. Melhor do que ir atrapalhar, né? Melhor do que ir, porque atrapalha. Sim. Porque o que a gente vê no velório? A pessoa que só vai ali, ela vai lá para falar assim, não, eu tenho que ir, não é? Porque agora eu recebi uma ligação, e se eu não for, o que o povo vai pensar de mim? Eu já estou sabendo que a pessoa morreu, então eu vou ter que ir. E vai a contragosto muitas vezes. E fica ali. E quando você vai lá, e aí você encontra aquele monte de conhecidos. Porque lugar para você reencontrar com parentes, com amigos, é em velório e casamento. Não é assim? É sempre assim. E aí, quando chega no velório, o que você faz? Aí você começa a conversar de vários assuntos. Um momento de descontração. Aí você conta piada, você faz negócio, porque lugar fazer negócio de vender carro, comprar carro, vender sítio, esse negócio, você tem velório. Vem cá, né? Aquele carro. O caboclo morreu, você vai vender o carro do defunto, né? A gente brinca assim, mas isso é sério, sabe, meus amigos? Porque isso acontece mesmo. Aí você programa viagem, programa pescaria, programa férias e tudo. E pior do que isso, fala mal do defunto, fala mal do morto. Mas também, você viu? Vagabundo, batia na mulher, cachaceiro, né? Também caçou com a mão, bebia pra caramba, né? Bebia e comia a garrafa de tira-gosto, fumava um cigarro atrás do outro. E aí, como nós falamos aqui no programa da semana passada, o espírito, não raro, ele presencia o seu funeral. E escutando tudo aquilo. E às vezes, quando essas mortes nesse sentido, que a pessoa ali, às vezes era uma pessoa desequilibrada, ou não vivenciou ali as práticas cristãs, ela está num processo de perturbação, escutando tudo aquilo, e aí o remorso, nossa, o que eu fiz da minha vida? E começa, né? E o coitado ali do espírito escutando a situação. Então, meus queridos, e as pessoas reclamam, né? Tudo isso, tem que ir lá e tudo, né? Então, quer dizer, como eu disse, melhor não ir, sabe, meus queridos? Vamos ao ir no local deste, vá com o coração aberto para que possa doar. E uma coisa importante também, que os amigos telespectadores têm que entender, principalmente os parentes ali, como deve agir ali com o recém-desencarnado. Cuidar ali do corpo na hora das vestes, por exemplo. Vestir bem ali o corpo físico. Por isso que nós falamos no programa da semana passada sobre como que a gente tem que cuidar de conversar sobre a morte. Sim. Então, tem muito espírito que quando vê que não está bem vestido, às vezes ali, quando eu falo bem vestido, é com as roupas íntimas, né, calcinha, sutiã, cueca, tudo, o espírito fica perturbado. Ele está, meu Deus, mas eu não estou ali daquele jeito, o povo está vendo e tal, né? Flores. Conversa antes. Tem gente que enche o caixão de flores, só deixa o olhinho do caboclo de fora. E é aquele monte de cravo defunto, aquele cheiro que você, como ali está ali visitando, você custa ficar perto do caixão. Agora imagina o espírito que está ligado ao corpo físico dentro do caixão. Ali, está sendo no processo ali. E eu falo isso para vocês, mais uma vez eu digo, com muita propriedade, meus caros amigos.
Porque espíritos dessa natureza são trazidos, graças à misericórdia divina, lá na nossa casa espírita, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, onde nas reuniões mediúnicas eles chegam, tira esse trem de mim, não estou aguentando mais essa catinga de flor. É simples, faça uma comparação. Deite você numa caixa qualquer e encha de flor lá para ver se você vai aguentar ficar ali. Aquela flor vai murchando e aquele cheiro vai ficando ali insuportável. Bom senso, né? Bom senso. Outra coisa, não colocar coisas dentro do caixão também. Tem gente que coloca lembrancinha e coloca foto. Vamos colocar essa imagem, vamos colocar essa pulseirinha. E o espírito perturbado, às vezes fica ali vigiando as coisas para a pessoa não roubar. Sim. Né? Então fica ali perto ali naquela situação toda. Então, o ideal é que bota um lençolzinho ali, se quiser colocar umas flores, põe no pé, mas por isso isso é uma questão da pessoa escolher. Sim. Minha esposa, nessa conversa que eu tive semana passada, que quem não tiver assistido, assista lá no site, mas vocês vão se lembrar, eu conversei com ela assim, como é que você quer a sua morte? Ó, não quero saber de flor, põe uma florzinha no meu pé, não deixa mosquito pousar em mim, pelo amor de Deus, que eu detesto, né? Então a gente tem que conversar, sim, conversar com parentes, como gostaria de ser enterrado, né? Se quer que encha a questão de flor, então enche a questão de flor. Maquiagem. Claro, né? Não tem problema nenhum, não é verdade? Sérgio, outra questão interessante, já que você está abordando aí essa questão das sensações, da verdade, do espírito no velório, o que fazer, por exemplo, com os objetos pessoais de quem desencarna, o do falecido, né? A gente deve doar tudo ou guardar? Porque muitas vezes a pessoa fica acumulando coisas. Pois é, aí as pessoas, 8 ou 80, né? Vamos doar tudo para os pobres porque vai ficar satisfeito. Não, vamos guardar tudo aqui porque era dele e tal, e fica guardando aquelas coisas todas. Nós conhecemos casos em que às vezes o desencarne do filho, o pai e a mãe deixam o quarto intacto. Eu tenho isso na família da minha esposa, em que o quarto está lá intacto, até hoje. Até o iogurtezinho que ele estava tomando no dia, lá está lá até hoje o copinho, ali não tira nada, né? Mas a espiritualidade nos orienta, meus caros amigos, para aguardar pelo menos 6 meses antes de mexer nessas coisas do recém-falecido. É claro que nos casos de bens imóveis, a nossa lei civil ainda não contempla as questões espirituais. Mas nos bens ali pessoais, roupas e tudo mais, existe assim, nós temos muito apego ainda às coisas. Então espera um pouquinho, uns 6 meses que a espiritualidade nos orienta, para que aí depois você faça o que você achar melhor. Nós sugerimos doar para os pobres. Né? Porque acho que com certeza vai ter um bom uso ali nessa questão. Mas às vezes a pessoa doa tudo na hora e o espírito ele pode ficar ali se sentindo ofendido. Mas pode se sentir feliz também, né, Sérgio? Às vezes o espírito que... já está. Mas como a maioria de nós não está nesse rameirão ali ainda elevado, nós estamos mais no rameirão comum, né? Nós temos aqui, mas tem coisas, meus queridos, quem é aqui que não tem aquela coisinha que está dentro do seu guarda-roupa, não serve mais para você, mas você não doa, não empresta, não faz nada. É meio bonitinho, né? E às vezes nem é de filho falecido, às vezes tá vivo, cresceu, está lá guardando lá. Que já foi um dia. Claro, tem realmente espírito mais evoluído que não se importa, muito pelo contrário, com essas coisas aí, né? Eu tenho casos aí, conversando com amigos espirituais, inclusive com um parente meu, que ele ficou meio chateado quando os parentes foram lá e deram uma limpa na casinha dele lá. Até a própria doação de órgãos, eu sei que não é um tema para a gente falar aqui agora, mas é interessante. Mas a questão da doação de órgãos pode ser também, vamos dizer assim, uma vontade do espírito que já tem um desapego do próprio corpo, né? Por isso é importante ter o conhecimento da doutrina espírita. Você não precisa mais desse corpo físico, meu querido, quando você desencarnar. Esse corpo físico vai vir para a Terra, então você pode usar órgãos dele, porque o seu perispírito tem todos os órgãos. Esse corpo físico precisa dele, mas morreu, acabou, não precisa mais. O que fazer em relação à família do falecido? Então, Ives e caros amigos telespectadores, é muito importante essa pergunta, porque não é só na hora do velório, ali na hora do enterro, ali, mas principalmente depois do enterro, que nós temos que ser solidários a esse momento difícil de separação, mesmo que sabemos nós é provisória. Nós sabemos que não é um adeus, é um até breve, até logo, porque todos nós vamos nos encontrar novamente aí no plano espiritual. Então, aquela pessoa que voltou, né, ao plano espiritual, mas, como eu disse, a gente continua sendo a mesma pessoa, tá certo? Os mesmos laços familiares, então a gente vai nos encontrar ali. Mas a gente tem ainda essa dificuldade, e a gente tem um sentimento, né, Ives e caros amigos, de perda. A gente fala, perdi meu filho, perdi meu pai, a semana passada perdi minha mãe. Não, meus queridos, nós não perdemos pessoas, a gente perde coisas. A gente perde dinheiro, a gente perde óculos, a gente perde uma caneta, a gente perde um documento.
mas pessoas nós nos separamos. É como se fosse uma viagem, você tem um filho, o seu pai ou sua mãe vai viajar para um país distante que você não tem condições ali de ficar conversando com ela mais. Sim. Mas você sabe que está lá. Então você pode ter certeza absoluta, o seu ente querido está no plano espiritual. Sérgio, nesses minutinhos finais, você poderia deixar uma mensagem de consolo, porque eu acredito que todo mundo, assim, muitos de nós que estão acompanhando, muitos dos nossos telespectadores, já passaram por alguma perda. Perda é força de expressão, você acabou de explicar, mas uma perda de um ente querido, uma separação de um ente querido. Então, assim, você poderia deixar uma mensagem? Pois é, caros amigos. Às vezes o desespero ali em relação ao nosso ente querido, e as pessoas às vezes são irresignadas, blasfemam, como nós falamos semana passada, contra Deus, acha que Deus é injusto para conosco. E essa irresignação, esse desespero, esse choro incontido, só vai prejudicar cada vez mais aquele nosso ente querido que está no plano espiritual, e a nós mesmos, porque você fica com aquela dor no coração, e você pode ter certeza que cada vez que você está ali chorando desesperadamente, eu volto a dizer aqui que a saudade, ela sempre vai existir. A saudade, eu falei semana passada, a saudade é o amor que fica. Olha só, é uma coisa bonita. E nós temos que sentir saudades mesmo daquelas pessoas que marcaram a nossa vida, mas saudade é diferente de resignação, de não aceitação. Sim. E aí quando você chama aqui para perto de si o seu ente querido, onde é que você está? Por que você foi morrer? Né? Eu quero você perto de mim, volte para cá. Ou então fica pedindo para que ele possa levar você para lá. Isso só atrapalha a vida dele lá. Que às vezes está no processo de recuperação, é como se você estivesse cada dia, cada momento, cada segundo, jogando dardos ali, espetando ele. Pode ter certeza disso. Então, vamos orar para os nossos entes queridos. Vamos lembrar dos nossos entes queridos, mas daqueles momentos felizes que nós passamos juntos, dos momentos alegres, e falar para ele, nas suas preces, olha, fica firme daí, porque eu estou firme de cá. E faça o trabalho maravilhoso, continue a sua vida ali pautada sempre dos ensinamentos de Jesus. Tenha uma boa vida para que você realmente tenha uma boa morte e vai poder encontrar novamente com seus entes queridos no plano espiritual. Sérgio, nós te agradecemos esses esclarecimentos, é um tema muito rico. Eu tenho certeza de que quem acompanhou esses 2 encontros realmente se enriqueceu e tomou assim, um esclarecimento muito grande sobre essas questões. Nós te agradecemos muito. Eu gostaria de aproveitar para deixar aqui, né, essa palestra eu tenho uma palestra no site do Centro Espírita Jesus de Nazaré, vai estar escrito aí para você, www.jesusnazaré.com.br, que se chama Velório na Hora do Adeus. Entra lá, clique lá em palestras e acesse lá esse tema, Velório na Hora do Adeus, lá vai estar uma explanação bem mais ampla ainda desse tema tão importante que vai tirar suas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos os nossos amigos telespectadores que Jesus possa abençoar a cada um de nós sempre. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista.
o ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós.